Ok, vamos ver aqui. Zonas autônomas temporárias ou como uma estratégia criada pelos piratas pode nos levar a uma revolução nos dias de hoje. Contexto. O uso das zonas autônomas temporárias é uma tática revolucionária que une tanto desestabilizar o capitalismo quanto construir uma sociedade liberta. Termo cunhado em um livro de mesmo nome, lançado em 1991, porém mais antigo enquanto prática. É aquilo. Tecnicamente, as zonas autônomas temporárias elas já existiam antes, mas o termo meio que foi cunhado em 91. Ele meio que veio a ser conhecido em 91 através desse livro aqui. Uma coisa que é importante dizer é seu objetivo foi pensado para você ter sua própria interpretação do conceito e aplicar ele da forma necessária para a sua realidade. Então, o livro, o conceito, ele foi pensado de forma que você basicamente vai precisar fazer do seu próprio jeito. Tá? Você vai precisar adequar a sua realidade, a sua realidade material, mas eu vou tentar dar aqui a interpretação mais ortodoxa possível. O conceito tem uma inspiração histórica e antropológica, principalmente nas práticas dos piratas, mas outras também. O, o autor desse livro, o Aki Hakim-Bey, ele meio que é uma autoridade no estudo histórico dos piratas e o que eles faziam, enfim, como era. Então até assim ele conseguiu tirar meio que a materialidade histórica para afirmar que assim é a possibilidade disso. Inclusive, então é uma tática, uma estratégia pirata com origem nos piratas. E nós temos aqui o piratinho favorito de todo mundo, o Luffy. Mas, botando em termos simples, o que é uma zona autônoma temporária, afinal de contas, né? Em resumo, é um espaço anarquista com duração limitada e planejada. Daí o nome é uma zona autônoma temporária. Ela é pensada, desculpe, errei aqui, para ser desmantelada antes que a repressão se torne muito intensa. Geralmente existe somente durante alguns poucos meses. É que enquanto a gente não pode subestimar a brutalidade, a truculência do capitalismo, se você não meter um louco muito grande, eles provavelmente não vão meter a porrada em todo mundo no dia um nem no dia 2. Então, o conceito geral da zona autônoma temporária é criar um espaço removido da lógica do capitalismo, um espaço anarquista, comunista, e desmantelar ele e meio que mover para outro local antes que meio que a impressão desse, antes que esse espaço comece a incomodar demais e que decidam fazer alguma coisa com ele. E ele pode ocorrer por meio de ocupações, de comunas, etc. Outras formas também. Mas para que serve uma zona autônoma temporária? Tá, a gente vai ficar criando esses espaços. Alguém pode perguntar, mas para que a gente vai criar eles? Qual é o objetivo final aqui? Eles são uma forma de atacar não diretamente o Estado, desestabilizar o capital. Só por o fato de você estar criando esses espaços, mesmo que isso temporários, destacados da lógica do capital, ele tem uma finalidade propagandística. Por exemplo, a pessoa que viu que teve uma zona dessas perto de onde ela mora e, tipo, ninguém passou fome, vai pensar, esse negócio de comunismo é quando passa fome. Não é muito real, não. Ela pode pensar, esse negócio aí de anarquismo é quando baderna não é bem real. Teve um espaço anarquista aqui perto de onde eu moro, não deu nada. Fora que o próprio fato de, mais uma vez, você estar invadindo a repressão e da zona estar se perpetuando, ele é desmoralizante para o capital. Ele deixa evidente que tem um certo limite até o quanto ele é capaz de lidar com a oposição. E que basicamente o Estado ele não é super poderoso, ele não é todo poderoso. E o objetivo realmente final da zona autônoma temporária é evoluir para uma zona autônoma permanente, que é basicamente um lugar com poder popular, onde a revolução já aconteceu. Então, em um grande resumo, o objetivo da zona autônoma temporária é se reproduzir tanto a tal ponto que o espaço que elas se tornem maiores que o capitalismo e basicamente não tenha mais por que elas se moverem, já que já houve uma revolução de fato. Agora vamos entrar em detalhes em como ele é desestabilizante. Como já tinha dito, o fator de alguém estar por aí criando zonas autônomas temporárias em primeiro lugar e meio que se safando e não tendo consequências por causa disso, já é um fator desestabilizante, é um fator desmoralizante para o Estado e para os aparelhos de repressão dele. Uma vez conhecida, o modelo das zonas pode ser imitado por outras pessoas, a perpetuação da ação direta, como eu tinha dito. A zona autônoma é uma experiência pedagógica para o poder popular, que isso é um fator muito interessante e muito importante.
Por exemplo, a zona autônoma, ela vai dar pessoas de várias localidades uma oportunidade, tipo, tanto ver como que funciona na prática e aprender como lidar com democracia direta, como lidar com propriedade coletiva, propriedade comunal, como lidar com autogestão. Aí vai emergir eventualmente a pergunta, tá, mas como ela acontece na prática? Como você cria essas zonas na prática e como elas evoluem para uma coisa maior? Eu vou tentar dar meio que um exemplo aqui. Zonas autônomas na prática. Antes de tudo, a zona autônoma precisa acontecer no ambiente ou espaço geográfico onde a luta de classes está evidente. Isso aqui é um detalhe que muitas pessoas esquecem, né? Se você começa esse movimento de criação de zonas no lugar onde, entre aspas, está tudo bem, não, simplesmente não vai ter uma efetividade tão grande. Agora, se você faz, você começa ele, mais uma vez, num lugar onde a luta de classes, como eu disse aqui, está evidente, aí ela está um pouco mais explícita, vamos dizer assim, isso já bota a coisa num quadro bem diferente. Continuando, a zona em si é uma pequena área anarquista, comunista, etc., pronta para mover de lugar em algum momento. Como já disse, e eu venho frisando muito, ela, mais uma vez, tem meio que um tempo de vida limitado por design. Então aqui nós temos aqui no nosso mapa de exemplo, e nós temos uma pequena areazinha vermelha que se eu separar para observar aqui. E, no caso, simboliza a nossa zona autônoma temporária para início do exemplo. A zona autônoma se desmantela e se forma de novo em algum lugar antes que a repressão do Estado possa atacá-la. Então, basicamente, antes que o milico apareça do nada e prenda todo mundo, você move a zona para outro lugar. A criação e a proliferação das zonas eventualmente vai inspirar mais zonas, ou coisas e práticas parecidas. Como vocês podem ver aqui, já temos a zona avançando para outro lugar e nós temos esse território aqui numa cor diferente. Ele pode simbolizar um outro esforço de criação de zonas desse tipo, só que criadas por outras pessoas que meio que se inspiraram no original, no movimento original. E, mais uma vez, a zona não precisa em si inspirar ou a criação de outras zonas para funcionar. Por exemplo, se ela servir pelo menos para as pessoas perceberem que o anarquismo, que o comunismo funciona, já está muito bom. Se ela servir para inspirar uma ocupação, muito bom. Ela já está cumprindo o papel dela. Essa limitação tem efeito e implicações similares ao conceito de revolução social, onde o povo gradualmente aprende a viver sem capitalismo e sem Estado. É como eu disse, até pelo fator pedagógico das zonas autônomas, quando você tem um exemplo dela se replicando, você tem também, como a gente tinha dito, o fator didático dela se replicando. Você tem as pessoas por vários locais aprendendo a como lidar com propriedade coletiva, com poder popular e etc. A proliferação das zonas causa instabilidade para o capital, tanto por ser uma forma de propaganda revolucionária em si, quanto por quebrar a confiança no Estado, quanto esse não consegue impedir o movimento. É o que eu estava falando mais cedo, e nós podemos ver aqui, mais uma vez, no mapa de exemplo, que tem umas áreas meio arriscadas. Poderiam ser vistas, por exemplo, como áreas onde não necessariamente está acontecendo uma zona, mas pode estar acontecendo outro tipo de levante popular, pode estar acontecendo algum tipo de insurreição, ou pode ser uma área só onde tem, tipo, um número muito grande de simpatizantes com o anarquismo, com o comunismo e etc. Eventualmente, a expansão das zonas vira um sistema grande o suficiente para concorrer com o capitalismo. É aquilo, quando você tem uma proliferação grande o suficiente, não só das zonas em si, mas de simpatizantes, de pessoas que sabem como lidar com os métodos dela, ou que usam alguns métodos dela, você eventualmente começa a ter um sistema paralelo libertário e você começa a ter uma forma de poder dual acontecendo na prática. A expansão das zonas em si e das zonas enquanto sistema, o que eu acabei de explicar, as zonas enquanto sistema, acaba por escalonar na zona autônoma permanente, ou um lugar já libertado, onde ocorreu a revolução. É aquilo, se as zonas o sistema das zonas, a influência delas continuar crescendo, esse poder, elas eventualmente vão ganhar essa disputa de poder dual com o Estado e vai acontecer uma revolução. Não é nem que vai acontecer, é que a revolução já aconteceu no caso. Lembrete, a estratégia das zonas não exclui a maioria das outras táticas revolucionárias. Na verdade, ela não exclui nenhuma que eu conheço, eu botei a maioria só para ser seguro, sabe? E as zonas podem agir como uma forma de suporte para outros métodos. Elas podem servir, por exemplo, como bases temporárias, locais de apoio, abrigo,
as zonas de caráter agrícola podem ajudar na produção de alimento e etc. Novamente, algumas pessoas podem perguntar: tá, mas isso já deu certo? A resposta curta é sim. Mas vamos aqui. A aplicação das TAs. Inspirado, mais uma vez, entre outras coisas, nas práticas dos piratas. O método foi usado na Revolução de Madagascar. Então, nós já tivemos pelo menos um evento histórico, não uma revolução no sentido moderno, mas você teve uma tomada do poder em Madagascar. Inclusive, o mapa que eu usei nesses exemplos é da ilha de Madagascar com uma pequena homenagem. E até hoje, lá ainda tem práticas similares, embora não um movimento de caráter revolucionário. Ainda existem áreas de Madagascar que vivem fora da lógica do capital por meio disso. O David Graeber explica a respeito. Em nossos tempos, às vezes acontece que durante protestos em larga escala aconteça o estabelecimento de TAs para servir de apoio aos manifestantes. Isso foi muito observado, por exemplo, durante os protestos do George Floyd, aqui, do Black Lives Matter também. E as zonas se proliferaram de uma certa forma. Você teve a criação de uma e depois tiveram em várias cidades. Algumas dessas zonas autônomas temporárias ainda estão se recriando no dia de hoje. E, mais uma vez, ah, ela não excluiu o formato de protestos em massa que estavam usando. Porque boa parte dessas zonas temporárias, mais uma vez, serviram como base para os manifestantes, serviram como abrigo, serviram um lugar onde eles podiam pegar alguma coisa que eles precisavam, etc. E vamos falar também sobre similaridades com as práticas zapatistas. Vamos começar já frisando que os zapatistas fazem coisas que são apenas similares. Não vamos tentar assimilar o zapatismo é o movimento original com suas práticas originais, levando isso em conta. Principalmente no começo, antes de entrar em seu estágio mais fixo e permanente, a forma como o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, os zapatistas, usavam os acampamentos deles e os municípios autônomos deles, tinha uma funcionalidade muito parecida com o que a teoria das zonas prescreve. Então, no começo, os zapatistas usavam os acampamentos do exército deles e os próprios municípios autônomos de uma forma parecida com esse método descreve. Então, nós podemos, através desses exemplos aqui, ver que não é somente uma teoria, entre aspas, podemos dizer que ela tem algum respaldo histórico como tática para funcionar. Enfim, muito obrigado por acompanhar até aqui. Dê like, se inscreva, comente, compartilhe e muito obrigado.